bem-vindo a todos. Hoje é dia 15 de setembro de 2020, né? Meu nome é Feni Agostinho, eu sou professor doutor, da Unip e trabalho como pesquisador do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. E eu vou apresentar para vocês uma palestra intitulada Impactos Ambientais da Geração de Resíduos Orgânicos pela CEAGESP, uma visão do ciclo de vida. Bom, aqui nessa palestra nós temos resultados parciais de um projeto que está sendo desenvolvido pelo meu aluno de doutorado. O meu aluno de doutorado é Federico Sulis. Ele está realizando doutorado no PPGEP da Unip sob minha orientação. Então a ideia agora é mostrar alguns resultados parciais para trocar ideias, né, e passar informações para vocês, né, com foco nos alunos da graduação. Bom, trata-se do 20º encontro científico, a primeira edição online que a Unip está realizando esse ano, né, devido à pandemia, né? Aliás, espero que todos estejam em casa, quando possível, né? E respeitem, né, o protocolo do Ministério da Saúde, dos infectologistas, né? Mantenham distância, usem máscara, álcool em gel, tá ok? Que as coisas já começaram a melhorar, né? As estatísticas mostram, e logo, acredito que no começo do ano que vem as coisas se normalizam e podemos voltar a ter aulas presenciais e começar a ter o contato professor-aluno, né? Que é muito importante para o aprendizado. Bom, bem-vindo a todos. Bom, antes de começar a mostrar os resultados, né, do projeto do meu aluno doutorado, eu acho que é importante apresentar esse slide sobre a política nacional de resíduos sólidos que nós temos, né? A lei no Brasil, a lei 12.305, que foi publicada em 2010, e ela prevê a redução e destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos. Tá? Há uma série de resíduos, né? Gases efluentes e os resíduos sólidos, que é o foco dessa lei. Então, a ideia é reduzir a produção e geração desses resíduos e, quando não possível, né, dar uma destinação ambientalmente correta. E por que isso é importante? Isso é importante para evitar impactos de saúde pública e impactos ambientais. Tá ok? Saúde pública, como proliferação de animais como vetores de doenças ao homem, uma série de problemas relacionados, né, quando o resíduo fica aberto, e também problemas ambientais, como contaminação das águas superficiais e subterrâneas, causada pela liberação de chorume e emissões de metano para a atmosfera. O grande problema é que mesmo após, né, essa lei de 2010, dados de 2018 mostram que 42% dos resíduos sólidos urbanos no Brasil ainda são descartados em aterros controlados e lixões, levando a problemas ambientais e saúde pública. Os lixões é a pior coisa, o pior manejo que se pode fazer para resíduo sólido urbano, né? O lixão simplesmente é o que acontecia há 50, 80 anos atrás, onde as prefeituras jogavam todos os resíduos da cidade num terreno e largavam lá, né? Aí causava toda aquela problemática de saúde pública ambiental. Um passo, né, à frente, na tentativa de melhorar e reduzir esses problemas, vieram os aterros controlados, que pelo menos a prefeitura colocava um trator para jogar solo, terra, né, em cima desses resíduos e evitar um pouco esses problemas de saúde pública ambientais. Mas o que a lei fala de 2010 é que nós precisamos ter aterros sanitários. Aterros sanitários exige todo um projeto e um cuidado em relação a esse manejo do resíduo, né? Inclusive captação do chorume, captação de metano e assim vai. Esse mapa aqui do lado é só para a gente ter uma ideia, esses pontos representam, né? Os pretos representam onde nós temos aterros controlados e lixões ainda no Brasil, tá? Principalmente na região nordeste aqui, mas temos na região sudeste e sul ainda, bastante. Mas aqui embaixo a maior parte, né, são de aterros sanitários, que são os pontos azuis, ok? Bom, e esses problemas de saúde pública e impactos ambientais, eles são causados pela degradação da fração orgânica do resíduo sólido, né? Principalmente. Recentemente, esse ano, nós temos o novo marco de saneamento do Brasil, né? Que é uma tentativa do governo federal, foi aprovado, né, agora,
é uma tentativa de melhorar a eficiência, né, principalmente do saneamento de forma geral no Brasil, porque antes havia algumas restrições que somente empresas privadas, desculpa, empresas públicas poderiam gerenciar e tratar esses resíduos e efluentes, mas agora, com o novo marco, empresas privadas poderão também concorrer, né, nos editais e se candidatar, ser potenciais empresas que gerenciarão esses resíduos. Bom, dito isso, essa parte introdutória, eu vou começar falando agora sobre o foco dessa palestra, né? A maioria dos impactos ambientais de saúde pública gerados pela destinação incorreta de resíduos sólidos urbanos são causados pela degradação da fração orgânica. Entre as diferentes fontes de geração de RSU, os centros de distribuição de alimentos têm um papel fundamental, que é o foco desse trabalho, os centros de distribuição de alimentos. O que eles são? Eles são mercados de atacado concentrados para produtos, onde vendedores e compradores realizam acordos de mercado. Basicamente, ele funciona como um centro concentrador, né? Então, essa figura aqui embaixo é muito interessante. Esse círculo aqui é uma representação de um centro de distribuição de alimento. Na verdade, ele é uma instalação física, né? E ele recebe alimentos de produtores de diferentes partes, né? Diferentes regiões, que são, o produtor rural, então, produz lá o seu produto, colhe, coloca num caminhãozinho e transporta isso até os centros de distribuição de alimentos, tá ok? Então, diferentes partes do Brasil, do estado de São Paulo, chegam nesses centros, aqui se comercializam e depois aqui se carregam e vão para os consumidores finais, para os supermercados ou mesmo para bares, hospitais, etc, etc, tá? Só que, além de transportar o resíduo de fato, que depois vai ser consumido, aqui no próprio centro de distribuição de alimentos a gente tem a geração de resíduo, tá? Por diferentes causas, né? Pode ser injúria mecânica no próprio transporte, uma fruta, alguma coisa, ela vem chacoalhando, né? Na caixa que ela vem armazenada, então, quando ela chega no centro de distribuição, ela já não possui as características que o mercado mais aceita, um pequeno defeito numa casca, que não interfere em nada na parte nutricional, na verdade, mas ela perde valor de mercado. Ou mesmo, citando a CEAGESP, que é o foco desse estudo, os permissionários, né, as pessoas que vendem, que trabalham aqui para vender os produtos da CEAGESP, eles têm um horário fixo, né, que eles podem entrar e sair. E se chegou naquele horário, eles não conseguiram vender tudo, eles simplesmente descartam aquele alimento. Simplesmente jogam fora. Tá? Mesmo que ele tenha ainda potencial, pode ser utilizado como alimento ainda. Eles fazem isso por razões econômicas, principalmente, e por razões culturais, né? Eles falam que não compensa economicamente retornar com esse alimento para a propriedade ou tentar vender no próximo dia. Então, tem-se essa cultura e que nós temos identificado com esse estudo que precisa ser alterada. Bom, aqui algumas fotos, só para vocês terem uma ideia do tipo de resíduo, né? São frutas, legumes, são folhas, tudo aquilo que não é comercializado no CEAGESP e que vai para o lixo. Tá bom? Vai para o lixo. Então é um desperdício bem grande de alimentos. Bom, o objetivo do trabalho do meu aluno, que é o objetivo dessa palestra, então é avaliar os impactos ambientais, tá? O foco é ambiental aqui. A destinação dos resíduos orgânicos gerados pela CEAGESP sobre uma perspectiva do ciclo de vida. Eu vou falar alguns slides mais para frente, o que é essa perspectiva do ciclo de vida, que é um método do ciclo de vida que é utilizado para quantificar os impactos ambientais que acontecem aqui. Eu vi que tem alguma coisa no chat, deixa eu só clicar, às vezes a pessoa não consegue entrar. Ok. Eu acho que eu liberei as salas, então as pessoas conseguem entrar automaticamente agora. Muito bem. Bom, estudo de caso. O estudo de caso é a CEAGESP. Eu não sei se vocês conhecem a CEAGESP ou tiveram oportunidade de conhecê-la, né? Ela fica aqui em São Paulo, vizinha a Marginal Pinheiros. Tá? Esse ano, se eu não estou esse ano, acho que foi 1 ou 2 semanas atrás, o governo do estado já lançou um projeto que ele tem uma ideia de retirar a CEAGESP desse local que ele está agora e colocá-lo em outro lugar, né? Se eu não estou enganado, o novo CEAGESP vai ser na rodovia Bandeirantes.
no quilômetro 30, mais ou menos, bem perto, passando, eu não lembro agora, passando o aterro sanitário de Caieiras, que é justamente onde os resíduos da CEAGESP são destinados, tá? Então, mais ou menos naquela região. Bom, a CEAGESP é o maior centro de distribuição de alimentos da América Latina e é o terceiro do mundo em volume comercializado. É muito grande e muito importante. 10 mil toneladas de alimentos, em média, são comercializados por dia. 120 mil toneladas de alimentos, em média, são descartados por dia. E 77%, em média, de resíduos orgânicos gerados foram destinados aos aterros sanitários. E, assim, dados que nós temos, conseguimos informação, né? Esse 77% ele vem desde 2007 até 2018. Bom, rapidamente conhecendo a CEAGESP, companhia de entrepostos em armazéns gerais de São Paulo. Essa aqui é uma foto interna de onde tem a comercialização de folhas, né? E alguns legumes. Aqui é uma foto de uma torre que tem lá na CEAGESP, né? Uma foto bem geral. Esse prédio que vocês veem aqui, olhando o mapinha, é essa cobertura aqui, tá bom? E esses em verdinho aqui, olha, são esses prédios aqui. Então, se você olhar o mapa, né? A CEAGESP é bem grande, muito grande. E eu realmente sugiro que vocês tenham oportunidade de fazer uma visita ou lá comprar alguma coisa, só para vocês entenderem como é que funciona essa logística caótica, mas que acaba funcionando, da CEAGESP. Bom, em relação a alguns números, né, ainda conhecendo a CEAGESP, aqui eu tenho dados de volume comercializado e o resíduo gerados. Então, eu tenho dados de ano a ano, desde 2007 até 2018. Tá? Vocês percebem que ele permanece mais ou menos na mesma média, né? 3 milhões aqui, toneladas por ano são comercializadas na CEAGESP, tá? Com foco no ano de 2018, que foram a base de dados considerado para aplicar a avaliação do ciclo de vida. Então, ele fica nessa faixa de 3 milhões. E aqui, mais ou menos 51 milhões de toneladas por ano são resíduos, são descartados, ok? Então, uma grande parte, a maior parte é comercializada e uma pequena parte é descartada. Bom, os valores, né, de descarte aqui em porcentagem, então, se você observar, eles não passam de 1,8% de resíduos, né? Mesmo assim, se você olha o valor percentual, você fala, poxa, é um valor baixo, mas quando você olha em valores absolutos, 51 mil toneladas por ano é uma quantidade bem grande de alimento, né? Que são descartados e que com grande potencial para ser utilizado como alimento. Bom, recicla-se também, né? Não é o foco, porque basicamente você comercializa matéria orgânica lá, né? Que são alimentos, então, mas tem um pouco de reciclagem também, que estão relacionados a algumas embalagens plásticas, caixas de madeira, de papelão e assim vai. Só que varia bastante, né? Isso, assim, os dados ficam um pouco surpreendidos, esperávamos uma certa estabilidade nesses números, mas eles variam bastante de ano a ano, né? Então, nós estamos assumindo que isso depende um pouco da gestão que está atuando naquele momento na CEAGESP e a pressão com que essa gestão faz para que os permissionários reciclem ou destinem corretamente as embalagens, tá? Mas tomando como 2018 aqui, nós temos 4.700 toneladas de resíduos que foram descartados e que são reciclados. Então, seria a parte não orgânica. Bom, os dados utilizados foram dados em 2018. Esse daqui é um fluxograma representando, né, a CEAGESP, que ela está simbolizada aqui por esse tracejadinho, tá bom? E a parte em amarelo é a parte do tratamento, destinação, gestão, do tratamento dos resíduos orgânicos, que é o foco do nosso estudo, tá ok? Ok, como as coisas funcionam então? Bom, basicamente você tem um produto, né? Dados em 2018, novamente, para enfatizar, foram 3.063.000 toneladas de produtos que foram comercializadas na CEAGESP, né? Então elas entram na CEAGESP, vêm de diversas partes do Brasil, são comercializadas e saem. E vão para supermercados, etc.
Essa parte que é comercializada, na verdade, é 3.012.000, né? Então tem uma pequena diferença aqui entre o que entra e o que é de fato vendido, comercializado. 98,3% é comercializado e 1,7% vira resíduo. Desse resíduo, né, que são 51.767 toneladas, 7,3% desse total são resíduos inorgânicos, tá ok? Que podem ser reciclados. Essa pequena porcentagem aqui é feito compostagem dentro da CEAGESP, tá? Com a matéria orgânica. Um valor bem pequeno. E 1,75% desse total aqui, ele vai para o banco de alimentos, vai para doação. A CEAGESP, ela tem uma área aqui dentro que é de banco de alimentos, tá ok? Então, os permissionários, ao invés de jogar fora aquele produto, alguns deles, a maioria não faz isso, tá? Mas alguns deles pegam esse produto e levam até o banco de alimentos, que fica localizado ali dentro mesmo da CEAGESP. Tá? Então, lá, esses alimentos são verificados, separados, etc., e são doados para instituições de caridade. E que é representado por essa pequena maçãzinha aqui, tá ok? Então, esse produto que vai para o banco de alimentos e que vai para doação. Ok. Só que 91% desse valor total aqui vai para onde? Vai para aterro sanitário, é descartado. Então, quase a totalidade é descartado, ok? E 80% desse valor é de matéria orgânica. Então, aqui eu tenho aquela entrada, aquele recurso que entra, mas ele não é comercializado, né? Então, ele vai para onde? Primeira fase, ele vai para uma coleta interna da CEAGESP, onde a gente tem caminhões compactadores, 8 caminhões, etc. Esses caminhões pegam esse resíduo e levam até uma área dentro da CEAGESP mesmo para ocorrer a transferência desse resíduo, tá ok? Aqui nós temos uma escavadora que faz o transporte desse resíduo até caminhões trucks, né? De 30 toneladas cada um, e esse caminhão leva o resíduo até onde? Até o landfill, até o aterro sanitário, que atualmente o aterro sanitário de Caieiras é a destinação final desse resíduo orgânico. Bom, lá em Caieiras tem todo um tratamento, né, tratores, etc, etc, e esse resíduo ele vai ser biologicamente, né, depurado. Nesse processo de depuração, ocorre a geração do quê? Ocorre a geração do chorume, tá? Que é um líquido que tem uma carga orgânica elevadíssima, uma DBO elevadíssima, e que causa sérios problemas se ele for jogado em recursos hídricos. Então não pode, ele tem que ter um tratamento especial de acordo com a legislação. E o que é feito? Então esse chorume ele é colocado em caminhões, esses caminhões levam esse chorume, caminhões-tanque, né, até a estação de tratamento de efluente de Barueri, onde lá esse chorume é colocado junto com o esgoto que vem da rede doméstica. Então ocorre o tratamento, a depuração, a água que é separada e tratada, né, sai da estação de Barueri e é desaguada no rio Tietê. E depois, aquele chorume onde já foi tratado e a água já foi retirada, ele vira uma torta, uma massa seca, e essa torta é colocada em caminhões e são retornadas para o aterro sanitário de Caieiras. Então, esse é o ciclo total, né, do tratamento de resíduo que ocorre na CEAGESP. Geralmente não conseguimos enxergar isso, né? Então, a partir de estudos desse tipo aqui, conseguimos ver com uma visão holística tudo o que acontece de fato. E vocês percebem que precisamos, em todas as etapas, de diversos caminhões, tratores, escavadeiras, etc, etc, etc. Tá? E esses caminhões, escavadeiras, esses equipamentos, eles usam aço, ferro, plástico, borracha, alumínio e principalmente diesel para movimentar, ou seja, eu preciso de energia para movimentar todo esse processo. Além disso, aqui no aterro sanitário, eu preciso de outros materiais, né? Que de acordo com a legislação, eu preciso impermeabilizar o solo para capturar aquele chorume. Então eu uso algumas mantas sintéticas, eu uso bastante pedra, né? Pedregulhos. E aqui na estação de tratamento de Barueri, eu uso muitos químicos, eu uso muita eletricidade, aço e concreto para ter toda aquela instalação. Então esses são todos os custos que nós não enxergamos quando descartamos um resíduo sólido, orgânico, né? Mas eles existem. E nós acabamos pagando indiretamente por isso, né? A sociedade e o meio ambiente também. E todos esses processos emitem
gases para a atmosfera, que é o foco da avaliação do ciclo de vida, na verdade, né? Então emite CO2, emite CH4, N2O, CO, os voláteis, né, não metânicos, NOx, SO2 e material particulado. E aqui, durante a degradação, principalmente se emite metano. Esse metano, atualmente, né, no aterro de Caieiras, 20% é emitido, é liberado para a atmosfera, causa aquecimento global, 40% são queimados nos flares, né, que são umas tochas, que convertem esse CH4 em CO2 para reduzir o aquecimento global, e 40% é capturado para gerar eletricidade, e que depois a eletricidade gerada na termoelétrica, ela vai para a rede. Ok? Bom, e aqui os impactos causados na planta de Barueri, né, são nitrogênio amoniacal, fósforo e metano também. Então, uma série de impactos desse tratamento de resíduo que geralmente não enxergamos. Aqui algumas fotos do aterro sanitário de Caieiras, né? Vocês percebem as mantas aqui que são utilizadas. Há uma série de tubulações internas para a capturação desse H4. Depois parte dele é enviado aqui para termo verde, para geração de eletricidade. Aqui é só uma foto onde se colocam os resíduos, né? Bom, e aqui depois tem uma série de etapas, né? Que todo aterro sanitário tem que passar até ele atingir a vida útil dele, onde não cabe mais resíduo e aquele aterro sanitário é fechado. E aí procura-se outro lugar. Aqui a estação de tratamento de efluentes de Barueri. Aqui é uma foto aérea, né? Uma foto vista de cima. E vocês percebem que o rio Tietê está passando logo aqui do lado, ok? E aqui o mapa, né, onde ele fica localizado, está aqui a ETE de Barueri, fica perto, aqui é o Rodanel, para quem conhece, né, o Rodanel, e aqui é a Castelo Branco. Então fica entre o Rodanel e a Castelo Branco, fica a ETE de Barueri, que recebe parte do resíduo, né, que vem de Caieiras e que é trazido para cá. Bom, em relação à avaliação do ciclo de vida, ele é um método para quantificar esses impactos, é do berço ao túmulo, tá ok? Basicamente, a gente considera todo o ciclo de vida, desde o nascimento, da extração de minerais, fabricação, embalagem, transporte, até o uso e até quando você descarta e trata aquele resíduo. É uma visão de um todo, né? Ela é uma ferramenta científica regulamentada pela ISO da série 14000, tá ok? E ela leva em consideração o ciclo de vida completo de um produto. Nós chamamos do berço ao túmulo, desde o nascimento até a morte dele. Então, ela mede esses impactos ambientais de cada etapa da cadeia de produção, tá? A unidade funcional considerada aqui nesse trabalho é o tratamento de 1 tonelada por resíduo orgânico. Então, todas as categorias de impacto se referem a essa tonelada de resíduo orgânico. Resultados. Tá? Obviamente, essa palestra, eu não estou ensinando a avaliação do ciclo de vida, então não se preocupem em entender completamente o significado desses números, tá? Eu vou passar rapidamente, mas é para vocês terem uma noção. Em relação a potencial de aquecimento global, que é Global Warming Potential, né? A gente percebe que de todos os materiais utilizados naqueles processos de tratamento de resíduo, basicamente, o metano emitido para a atmosfera é o principal causador do aquecimento global. Tá? O metano que é gerado lá em Caieiras durante a depuração do resíduo. Aqui também continua com Global Warming, potencial de aquecimento global, mas em valores percentuais. Então, durante a degradação, né, do resíduo, nós temos que 90% do aquecimento global é gerado lá em Caieiras. Aqui nós temos outras categorias de impacto, tá bom? Eu vou passar rapidamente, porque na verdade não é o foco para vocês entenderem profundamente, mas eu tenho várias categorias de impacto, né? Eu tenho essa daqui, por exemplo, que é fossil depletion, que ele se preocupa com o uso de combustível fóssil. Eu tenho essa daqui que fala sobre a toxicidade humana. Então, em relação à toxicidade humana, quem que é o material nesse processo todo maior responsável? É a utilização de aço nos maquinários, por exemplo. E aqui, a depleção do consumo de recurso fóssil, quem é o maior responsável? É o uso do diesel durante essa cadeia de produção, que na verdade é tratamento de resíduo, né? Aqui nós temos outra categoria, que é a MDP, que é depleção de metais, o aço e o alumínio são responsáveis. E aqui eu tenho outras categorias, tá? Cada uma afeta, de certa forma, ou a sociedade ou o ambiente de forma negativa, tá bom? Cada categoria de impacto dessa atua de uma forma diferente.
E a gente percebe que o grande vilão, nesse caso, do nosso estudo, né, é o diesel. O diesel é o principal vilão dessa categoria, dessa. Aqui é o aço e alumínio, aqui é o aço e aqui também é o diesel. Então, o diesel é o vilão aqui em 4 categorias de impacto. Bom, aqui também um gráfico muito similar, eu só estou mostrando das etapas que são utilizadas, quem que é o principal causador, responsável por essas categorias de impacto aqui, né? O principal a gente percebe que é a coleção interna dos resíduos lá dentro da CEAGESP. A coleção interna, não, aqueles caminhões computadores pegam os resíduos e levam até a área de transferência. Em segundo vem o transporte não, desculpa, os processos mecânicos que são realizados lá dentro de Caieiras. Então, em aspecto de gerenciamento, essas 2 etapas elas deveriam ser focadas, né? Esforços têm que ser realizados nelas para reduzir essas categorias de impacto. Aqui continua outras categorias de impacto, tá bom? Essa daqui tem a ver com o consumo de água, né? Olha que interessante, as pedras utilizadas lá dentro de Caieiras, no manejo de resíduo, tem um papel fundamental aqui na depleção de água. E aço também. Esse é um conceito muito interessante que eu gostaria de falar rapidamente para vocês, né? Você tem aqui uma mulher dirigindo o carro dela, o carro é elétrico, né? Movido a eletricidade, e ela fala, meu carro é movido a eletricidade, que bacana, que legal, né? Então é uma EcoVerde. O problema, pessoal, é que nós temos que ter uma visão holística, né? Essa eletricidade que vem aqui, mesmo que diretamente não está emitindo nenhum gás aqui, etc., gás de escapamento, né? Comparando o uso de diesel, por exemplo, ou gasolina, essa eletricidade ela vem de algum lugar. Então, quando eu vejo, a partir de uma visão mais holística, essa eletricidade aqui, ela vem de uma rede, e essa rede, nesse exemplo específico, ela vem de uma a power plant aqui, que usa carvão, né, recurso fóssil para gerar essa eletricidade. Então, no fundo, não faz sentido nenhum eu ter esse carro elétrico aqui, né, porque eu também sou responsável pelo que está acontecendo aqui. Todas essas emissões que vêm do uso desse combustível fóssil, tá? Então, tentem ver as coisas com uma visão mais holística, mais ampla. E aqui mostra isso, né? Os impactos diretos, que são aqueles que eu consigo ver, que são causados localmente ou regionalmente, eles estão em azul aqui. Então eu consigo ver para algumas categorias de impacto que eles são, para a maioria, na verdade, né? Eles são os maiores responsáveis. Ó. Aquecimento global ele é o maior responsável, para esse daqui também material particulado e assim vai. Mas, se você olhar os indiretos, ele tem um peso grande aqui para essa categoria de impacto, tá? Que é a eutrofização de corpos hídricos. Então não pode ser desconsiderado. E aqui também. Então temos que ter essa visão holística para enxergar os impactos como um todo. Uma coisa interessante de Caieiras é que ela gera eletricidade, como eu falei anteriormente, né? Então, do total de emissões que causam aquecimento global, eu tenho que descontar a eletricidade que é gerada lá dentro, né? Então, se eu emito essa quantidade de quilogramas de CO2 equivalente do ano 2018, mas ele gerou isso daqui, então é um valor negativo. Eu preciso subtrair esse desse. Então, o total de aquecimento global que ela causa é 148, não 178. Eu preciso reconhecer esse esforço da geração de eletricidade também. Rapidamente a discussão, novamente aquele diagraminha, né? Em relação ao potencial de aquecimento global, o maior responsável é a geração de CH4, que sai durante a degradação do resíduo lá em Caieiras, tá ok? E descontando, né, a geração de eletricidade, eu preciso fazer esse desconto. Para as outras categorias de impacto, eu tenho os principais responsáveis, são os processos de transporte e os tratores e etc. para a gestão desse resíduo orgânico. Tá, ok? Só que de acordo com esse pesquisador aqui, ele fala que a gente consegue reduzir até 60% os impactos que o manejo dos tratores e caminhões causam, né? Basicamente trocando por frotas mais novas e assim vai. Então tem um potencial muito bom de gestão e para melhorar reduzir esses impactos. Bom, esse gráfico aqui rapidamente mostra a hierarquia de ações para a gestão de resíduos, é o que deveria ser feito, na verdade, né? Aqui em cima a gente tem a prioridade. Se não conseguir essa, tem que fazer a segunda e assim vai. Atualmente, o que nós temos é o aterro sanitário. Todo o resíduo desse CEAGESP orgânico é levado, a maioria, a maior parte, né?
é levado para o aterro sanitário, tá? E que seria, na verdade, a última opção, pensando numa hierarquia de ações. É claro que lá tem a produção de eletricidade, um valor pequeno ainda, né? Mas já é uma coisa positiva, tá bom? Mas o que deve ser feito mesmo, que é um trabalho que o meu aluno está desenvolvendo, é pensar em gestão aqui em cima, né, na base, né, invertida da pirâmide, ações para fazer aqui para reduzir a geração de resíduo, melhorar a gestão interna, encontrar alguma forma de reduzir a quantidade de resíduo gerado, tá ok? Se não for possível, tudo bem, próxima etapa é essa daqui. É pegar esses resíduos, né? É que esse termo é um pouco forte, mas esses resíduos ainda podem ser, eles são resíduos pensando no mercado, porque eles estão um pouco feios, etc. Mas eles têm uma carga nutricional boa e podem servir de alimentos ainda, não estão estragados, tá? Então, trabalhar no banco de alimentos é uma coisa muito interessante. Bom, quando não for possível, então tentar converter aqueles alimentos em ração para animais. Se não for possível, a próxima opção seria trabalhar com biorefinarias, né, para obter produtos de alto valor agregado, como óleos essenciais e outras coisas. Aqui nós temos, então, se não, quando não possível, a biorefinaria, nós temos a compostagem. Então, pensando em gestão, essa devia ser a ordem, né? A ordem de prioridade. Só que atualmente nós estamos aqui embaixo. Então o meu aluno está verificando potenciais de se trabalhar com aqueles resíduos, ou não gerá-los, né? Focando nessa parte aqui de cima. Muito bem, estou finalizando, pessoal. O diagnóstico, considerando o método da avaliação do ciclo de vida, ele tem uma abordagem do lado do recebedor, né? Agora, a próxima etapa, o meu aluno vai aplicar uma nova métrica que nós chamamos de síntese em energia, que é com M mesmo, eu não errei não, tá bom? Síntese em energia, que ela tem uma abordagem científica que tem uma visão do lado do doador. O que significa isso? De forma geral, a gente tem aqui o tratamento dos resíduos orgânicos da CEAGESP, tá ok? Então, se eu aplicar a LCA, que é o que foi feito, né, e apresentado nessa palestra, ela foca aqui nas emissões diretas e indiretas, ela foca nesse lado do meu sistema. Agora, a energia, ela foca do outro lado. Então, ela verifica o esforço da natureza em fornecer os recursos necessários para o tratamento daquele resíduo. Tá? Então, são abordagens complementares que fornecem visões e interpretações diferentes para auxiliar o gestor na tomada de decisão. Saber onde ele deve atuar, ou o que ele deve melhorar, para evitar a geração de uma série de problemas decorrentes, né, do tratamento desse resíduo orgânico. Bom, para finalizar, então, vocês podem procurar depois algumas informações, né, em relação ao Stop Food Waste Day, tem o dia, né, para você evitar a geração de desperdícios, né. Eu espero, então, que a partir de hoje vocês tenham tido uma ideia um pouco melhor que por trás do simples tratamento de resíduo orgânico, né, há uma série de impactos ambientais, sociais e econômicos também, que estão fora desse projeto de pesquisa, tá? Porque o foco aqui é ambiental, mas já tem uma série de impactos ambientais. Então, pensem duas vezes antes de desperdiçar alimentos, tá bom? E é isso. Eu queria só finalizar agradecendo a FAPESP, por financiar esse estudo, né, através da bolsa de doutorado do meu aluno, e agradecer também à Unip, a Universidade Paulista, que possibilita, pelos programas de pós-graduação, não só realizar pesquisa, né, mas também ela dá todo o apoio nesse tipo de atividade, como nós estamos tendo hoje, que é essa para melhorar a relação do professor pesquisador com os alunos da graduação, né, e despertar o interesse, talvez uma certa vocação que alguns de vocês podem ter em relação à pesquisa. Muito bem, pessoal. Eu vou parar de compartilhar a minha apresentação. Ótimo. Só lembrando que ainda estamos gravando, tá bom? Uma apresentação. E agora nós temos um momento, bom, como foi combinado, né? Eu demorei aqui 39 minutos na apresentação e agora é o momento de perguntas. Eu estou aberto a perguntas. Se alguém se interessar, tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário,
Pode digitar aqui no chat. Se forem poucas pessoas, eu posso até liberar o microfone, se for o caso. Não sintam-se envergonhados, pessoal. O momento de perguntar é esse, tá bom? Opa, temos uma aqui. Do Max Faria. Ele pergunta, professor, não há como transformar o chorume comum que polui em chorume de composteira, que pode ser usado como adubo, podendo ser comercializado e também não havendo uma forma de aumentar a geração? Bom, é uma boa pergunta, Max. Há algumas formas de compostagem, assim, não tem como eu pegar o chorume gerado em caieiras e transformar isso em fertilizante, por exemplo, tá bom? O que se tem é um processo de compostagem onde o composto que sai desse processo, sim, ele é muito importante, tá? Para ser utilizado como fertilizante, etc. Mesmo assim, no próprio processo de compostagem, o chorume é um subproduto. Então tem-se que tomar cuidado com ele. Na verdade, a CEAGESP ela tinha um projeto muito interessante alguns anos atrás, tá? Eu não cheguei a conhecer pessoalmente aquele projeto que ela tinha lá antes. Como funcionava? Havia um sistema de compostagem dentro da própria CEAGESP. Dentro da própria CEAGESP. Era grande, tá? Então, esses resíduos orgânicos, eles passavam por um processo de compostagem e, no final, saía aquele material orgânico, cheio de nutrientes, e que esse material era colocado nos caminhões dos produtores que traziam os alimentos, e esse material orgânico retornava para as áreas rurais, para a própria plantação deles. Isso era muito importante, porque fechava um ciclo, né? Os produtores trazem os alimentos, vendem, etc., e retornavam com fertilizantes. Só que isso acabou, não foi para frente, porque deu uma série de problemas técnicos, vamos dizer dessa forma, e começou a gerar muito mau cheiro, né? Porque ele gera metano, na verdade, se você não realizar a compostagem de forma correta. Então, devido a um problema técnico, começou a gerar muito mau cheiro, e as pessoas que moram ao redor da CEAGESP, que ali é uma região bem classe alta, né? Vamos dizer assim, é bem caro o terreno, na verdade. As pessoas começaram a reclamar, então houve pressão política e acabaram com esse projeto. Mas esse projeto era muito bom, era muito bom. Tinham só que ajustar os aspectos técnicos para a geração de compostagem, né? Para evitar o mau cheiro, que o mau cheiro é o metano, né? Para evitar esse mau cheiro e continuar, mas não. Por pressão política e aspectos técnicos, eles acabaram com isso. Mas, assim, a compostagem seria já bem melhor do que pegar esse resíduo e descartar em caieiras, tá ok? Opa, mais perguntas, eu vou tentar ver aqui, gente, vamos lá. Vamos ver do Ademar. Ele está perguntando qual doutorado que o meu aluno faz, relação à nutrição e engenharia. É engenharia, tá? Eu sou professor do programa de engenharia de produção da Unip. Ele faz doutorado em engenharia. Ele pergunta também, essa parte de gestão que pode melhorar essa atual forma de tratamento de resíduos depende mais da administração local ou é algo que depende do governo? Ah, boa pergunta, Ademar. Depende de tudo, depende de política. Aí foge um pouco da minha área de atuação, né, e do meu conhecimento, né? Eu sou professor, pesquisador, então eu tenho uma visão mais técnica de como funciona e do que seria melhor fazer. Agora, para tornar isso prática, você precisa de um esforço político bem grande, tá bom? Tanto do pessoal que trabalha lá, mas também de quem toma as decisões maiores. O governador, por exemplo. Tem mais perguntas. Por que a CEAGESP não distribui os alimentos que ainda estão bons para consumo para as famílias mais carentes? Boa pergunta, Igor Moreira. Então, tem o banco de alimentos lá dentro da CEAGESP, mas como eu mostrei os valores que nós temos, a porcentagem, né, de alimento que vai para esse banco de alimento é muito pequena comparado a tudo aquilo que é desperdiçado, a tudo aquilo que vai para caieiras. O meu aluno agora, o que a gente está fazendo? De acordo com aquela pirâmide, né, nós estamos verificando uma possibilidade de gestão que chamamos de Smart CEAGESP, que seria uma CEAGESP mais inteligente. Onde, primeiro, evita-se a geração, quando possível. Ah, mas não é possível devido a alguns aspectos econômicos e culturais, etc, etc.
Tudo bem. Então, gerou-se aquele subproduto. Tá bom, mas grande parte dele deveria, sim, ser enviado para o banco de alimentos. Você tem razão, ok? E não ser jogado fora. O esforço que a natureza faz para produzir solo, o esforço que o produtor rural faz para produzir aquele alimento e transportar ele até a CEAGESP, e depois grande parte daquilo é jogado fora, é realmente, usando uma palavra bondosa, é um absurdo, né? É um absurdo, não é uma coisa inteligente. Então, sim, tem-se que ter o banco de alimentos e aumentar a eficiência daquilo, tá ok? O Pedro fez uma pergunta. Países consideramos desenvolvidos realizam o descarte de alimentos com uma maneira mais parecida com a pirâmide. Exatamente. Ou vários países do mundo ainda tentam alcançar essa meta. Não. Se você vai... Os europeus têm uma mentalidade um pouco... Uma cultura e uma mentalidade um pouco mais avançada, vamos dizer dessa forma, né? Então, os europeus, se você vai... Principalmente os do norte, né? Noruega, Finlândia, etc., etc., na Suécia... Eles sim, eles consideram aquela pirâmide, eles evitam ao máximo a geração de resíduos, porque tem um gasto energético muito alto você gerar aquele resíduo, né? Você pensar na cadeia de produção que está lá atrás. Então evita-se ao máximo possível. Ah, não foi possível evitar 100%? Tudo bem, então vamos dar uma destinação melhor. Doa-se esse alimento para alguém que precisa. Ah, mas não tem como doar, etc. Tudo bem, vamos fazer ração então, e aí vai seguindo a pirâmide. Então aqueles países sim seguem a pirâmide. O Val Alves, eu faço design de moda, gostaria de saber qual o impacto de resíduo da indústria da moda pode gerar na boa. Val, você faz, eu não sei se é a graduação que você faz, o Val Alves, mas sim, viu? Todo e qualquer sistema de produção, independente de qual seja, no seu caso de moda, né? Você gera subproduto, você gera resíduo. Se eu pensar numa calça jeans, por exemplo, que para a quantidade na indústria têxtil, quantidade de químicos que você faz nas lavagens, né, para você colocar cor, etc., você tem uma grande quantidade de efluente líquido. Talvez o efluente líquido dessa indústria seria o impacto maior. Eu convido você, Val, a conhecer o nosso programa e se candidatar depois de ser formado para fazer um mestrado, fazer uma pesquisa nessa área que você trabalha, que você gosta. Nós trabalhamos com isso também, tá bom? O Daniel Marasati. Em relação à hierarquia da gestão de resíduos, na parte da refinaria, dos resíduos em outros produtos como óleos, como é feito o processo? Quem é o que órgão da lei regulamentariza? Volta à população como produto comercializar? Exatamente. Na verdade, não é refinaria, é biorefinaria. O conceito é o mesmo. É que na refinaria, tradicionalmente, a matéria-prima que entra petróleo bruto, né? Aí você tem a destilação, você tem a separação em vários tipos de combustíveis, etc, etc. Nesse caso é biorefinaria, porque a matéria-prima que entra é resíduo orgânico, tá bom? Então os resíduos orgânicos entram e eles são convertidos em outros materiais agregados. Há uma série de diferentes biorrefinarias. Um exemplo, as cascas de laranja, você pode separar as laranjas e da casca da laranja, por processos químicos, você pode extrair o óleo essencial da laranja, que isso é fundamental, por exemplo, para a indústria de alimentos, para a indústria cosmética. Então, é um material de alto valor agregado. Tá, ok? É claro que você precisa de investimento econômico e energético para fazer isso, né? Mas na hora de fazer um balanço, e meu aluno vai fazer isso também, na hora de fazer um balanço, ele verifica se é melhor energeticamente levar para Caieiras e fazer o tratamento lá, ou fazer uma biorefinaria. Tá? E produzir esses produtos de alto valor agregado. E depois isso volta para o mercado, tá ok? A Vivi Alves, existe algum procedimento para tentar amenizar o cheiro que é... ok. Na verdade, esse cheiro é o metano que sai. É um processo químico, biológico, normal, né? Do aterro, o que eles fazem? Tenta-se capturar esse CH4, tá ok? Porque ele tem um alto poder calorífico, você queima ele e você gera eletricidade. A Caieiras faz isso. Só que ela faz com somente, eu não lembro o valor, acho que era 40%. Vocês me corrijam se eu tiver, eu não lembro da apresentação agora, acho que é 40% do CH4 gerado em Caieiras, ele é capturado, né, vai por tubulações e gera-se eletricidade com aquilo. 20% é emitido diretamente para a atmosfera. É aí que está o mau cheiro.
É aí que está o mau cheiro, tá ok? Então, o que precisa? Precisa melhorar um pouco essa gestão interna do aterro para tentar capturar 100% desses gases, tá ok? Ou você queima ele, né? Se você emitir CH4, metano, para a atmosfera, ele causa aquecimento global 24 vezes mais do que se você emitir CO2. Então, o que se faz é capturar o CH4 e queimar. Queima ele e você converte CH4 em CO2. Aí você causa aquecimento global 20 vezes menos, né? Isso entra para o mercado de carbono, que Caieiras está envolvida e ganha dinheiro, etc, etc, etc. A Helena Pazos. Revoltante quando vemos as imagens de desperdício com tanta fome, exatamente. De quem depende o remanejo desse alimento para reciclagem e doação, ou seja, qualquer voluntário poderia se postular para essa tarefa, ou existe alguma lei que proíbe? Na Argentina tem uma lei proibindo que as pessoas possam desse alimento para não gerar problemas aos comerciantes, processo de justiça em relação à intoxicação. Há uma série de aspectos relacionados aí. A pergunta foi excelente, que ela está perguntando basicamente na gestão interna, para evitar a geração desse resíduo, e que, na verdade, é um produto muito valioso, porque a gente está falando de alimento. Alimento, ela está tocando no aspecto social. Meu aluno não vai tratar do aspecto social aqui, mas tem um aspecto social fortíssimo por trás, né? Que ao invés de jogar fora, serve de alimento para a pessoa. Há uma série de aspectos regulatórios, de gerenciamento interno também da CEAGESP, e há uma cultura, eu diria que aí é o principal fator, há uma cultura daquele permissionário, que é um vendedor que está lá dentro, né? Há uma cultura que eu considero não adequada, vamos dizer dessa forma. Nós entrevistamos e conversamos com vários deles, ele simplesmente acaba o horário, né, sei lá, meio-dia é o máximo horário que ele pode ficar naquele local que a CEAGESP disse que ele pode vender o produto dele. Ele fica até meio-dia. Deu meio-dia, ele vai embora. Então, ele não vai pegar aquele produto que sobrou, mesmo que bom ainda, e vai colocar num caminhãozinho, ou vai colocar numa carrocinha, que eles chamam lá, e levar até o banco de alimentos, que fica o quê? 300 metros do local dele. Porque ele fala que tem um custo econômico para fazer isso e também ele não tem tempo. Então ele prefere simplesmente pegar aquilo que sobrou e jogar numa caçamba de lixo que está a 10 metros de distância dele. Então é uma cultura que precisa ser alterada, tá bom? E educação é fundamental nesse aspecto, tá? Eu espero que vocês, como bons profissionais, né, na verdade, espero que o brasileiro como um todo, né, que a gente melhore nesse aspecto. Mas vocês que vão ser futuros professores e profissionais podem auxiliar e mostrar o caminho correto para essas pessoas. A Fátima, se eu sou uma unidade de produção de alimentos, restaurantes, etc., e quero contribuir para o desenvolvimento sustentável, e quero dizer que o meu estabelecimento é sustentável e compro alimentos CEAGESP, então já estou indo na contramão. Digo pelo impacto que ela está gerando. Excelente pergunta, Fátima. Excelente pergunta. Bom, você é dona do restaurante, você precisa, obviamente, de matéria-prima, precisa de alimento para fazer os pratos para os seus clientes, tá bom? Você precisa comprar isso de algum lugar. O que você pode fazer, você não pode mandar na CEAGESP, né? Porque ela tem toda uma hierarquia de gestão, os vendedores, como eu falei, da cultura, dos permissionários, etc, etc. O que você pode fazer, Fátima, como assim, uma consumidora do CEAGESP, você pode pressioná-los. Você pode contatar os seus amigos, donos de restaurante, que compram os alimentos lá, e pressionar a CEAGESP, no sentido de, ó pessoal, é o seguinte, o que vocês fazem, produzir resíduo aqui, não pode continuar. Então, é uma pressão política que vocês podem fazer para que esse pessoal que cuida da gestão tente melhorar isso, né? Então, seria uma pressão política, tá ok? Foi uma boa pergunta que a Fátima fez aqui, eu gostei. Ou também, Fátima, você poderia buscar, que é o que deve se fazer, na verdade, né? Você buscar sempre consumir localmente. Se for possível, eu sei que na cidade de São Paulo é impossível, porque você não tem produtores locais, né? Mas tem o pessoal de Ibiúna que produz folhas, por exemplo, ou se o seu restaurante está mais para o interior, fora da Grande São Paulo, o ideal é você consumir produtos produzidos localmente, porque aí você ajuda a sociedade local e você ajuda também a movimentar a economia local. Tá ok? Então seria procurar outros fornecedores.
Pessoal, vou ler mais uma ou duas, só porque já são 4 para as 11, tá bom? E a gente encerra. A Andrea Bucco, bom, eu não consigo ler o nome inteiro aqui. Será que os esforços da CEAGESP ainda são mínimos para resolver o desperdício? Porque os custos recaem sobre o produtor? Se a responsabilidade financeira mudasse, o foco... Ah, entendi. O que a Andrea, pelo que eu entendi que ela colocou, é que se talvez se a CEAGESP quisesse fazer alguma coisa diferente, possivelmente implicaria em maiores custos e possivelmente esses custos seriam repassados para os produtores. Acho que foi isso que ela quis dizer. É uma boa pergunta. Eu não sei a resposta, Andréia. Eu não sei como funciona essa gestão interna, como é que eles fazem isso internamente, tá? Mas o ideal seria que não, né? O ideal seria que a gestão fosse melhorada com aplicação mínima, né, econômica, né? Simplesmente gestão de pessoal, mudar a mentalidade, etc. E que não gerasse custos adicionais e que isso não fosse repassado a esses produtores ou permissionários. A Maria Polacchini. O que foi feito com todos aqueles alimentos que foram afetados com aquela inundação? Realmente teve uma inundação, né? Porque subiu o nível do, do Rio Pinheiros e a CEAGESP ela fica do lado do Rio Pinheiros, né? Se eu não estou enganado, ela fica até um pouco abaixo, né? Nível assim, em relação à Marginal Pinheiros. Então a água subiu e afetou e causou uma série de problemas. O que aconteceu, Maria? Esses resíduos foram levados para Caieiras, todos eles, tá ok? Só que esse foi uma coisa pontual, né? Foi um problema pontual. Aconteceu uma vez no ano. Teve bastante prejuízo, é verdade, mas aconteceu uma vez. Mas foi o pior, na verdade, é aquilo que acontece dia a dia, todo dia, né? Que são os números que o meu aluno tem. Aliás, bom, eu falei para vocês no começo que a CEAGESP o governo está tentando mudar o local da CEAGESP, né? Levar ela lá para a rodovia Bandeirantes. Um dos motivos, além de outros, que se coloca, né, nos argumentos é para evitar isso, evitar outros problemas de inundação. Mais perguntas? Dentre os processos citados, quais são os processos que contam com a maior presença de um engenheiro mecânico? Qual seria a sua maior tarefa? A pergunta do Matheus. Bom, acredito que o Matheus deve estar fazendo o curso de engenharia mecânica. Muito bom, Matheus. Bom, o engenheiro mecânico, basicamente, posso estar enganado, mas basicamente que ele trabalharia aqui com os maquinários relacionados, né? E também na parte da termoverde, que é de geração de energia elétrica. É aí que eu entendo, tá bom? Seria toda a parte de transporte, logística e mecânica desses equipamentos e também na parte da termoverde, que é a geração de energia elétrica. Ao Max Faria, quais são os empecilhos que impedem o aumento de produção de energia que está em 40 para... Ah, ok. Essa foi uma pergunta que nós fizemos quando nós visitamos a CEAGESP, nós fizemos essa pergunta para o gerente também, né? Bom, ele deu uma resposta, mas o que falta realmente é planejar melhor como funciona lá dentro a gestão dos aterros, né? E falta investimento também, tá? Porque a geração de energia elétrica, eu não sei, isso ele não falou, porque geralmente eles não, quando você faz visita para levantar informações, eles não passam muitos dados econômicos, porque eles têm medo, né, de concorrência, esse tipo de coisa. Mas me parece também que economicamente não compensa por enquanto, né? Eles estavam tentando entrar no mercado de carbono, alguma coisa nesse sentido. Mas é gestão e investimento econômico. Tá ok? É isso que falta. É isso que falta. Não é fácil, tá, pessoal? Porque eu aconselho também a vocês visitarem, né, um aterro sanitário para vocês verem o impacto que o homem causa sobre o meio ambiente, né? Não é fácil, porque lá dentro chegam os resíduos e tem todo um processo, eles vão colocando em camadas, né? Passam maquinários pesados para espalhar aquilo numa certa área, depois você joga uma camada de solo, camada de pedra, aí passa tubulação para recolher o CH4. Então tem uma logística um pouquinho complicada, tá bom?
Então, assim, não é uma tarefa fácil. Pode ser também que algumas áreas lá do aterro de Caieiras são áreas um pouco mais antigas, onde não tinha-se a lei ainda, né? E onde não tinha-se essa captura de CH4 antes. Mas nas novas, eles estão tentando fazer. Ok? Então precisa de dinheiro e pressão política também aqui. Bom, pessoal, eu vou ler a última, tá bom? Porque já são 11 horas. A Letícia, o tratamento de solo de lixões após seus 10 anos de uso realmente acontece na prática? Na minha cidade tem um bairro que antes era um lixão e que ninguém consegue morar lá por conta do... Ó, é interessantíssima, Letícia. Isso daqui você tem que contatar imediatamente os responsáveis, né, da sua cidade, porque como funcionaria na prática? Você tem uma área que a empresa pode utilizar para colocar os resíduos, né, no aterro sanitário. E ela vai usando isso, né, até se esgotar a capacidade dessa área, tá? Até atingir o máximo, a altura máxima, o volume, etc, etc. Atingiu esse valor máximo, o que tem que ser feito? Você tem que fazer um plano de gestão, de recuperação daquilo. O que é isso? Basicamente, eles fazem aquilo num parque. Eles plantam árvores, colocam grama, mas fazem um cercado, que tem que ficar um certo tempo. Pessoas não podem entrar lá. Por que isso? Porque ainda toda aquela matéria orgânica, ela está sendo convertida, né? E ela está gerando o quê? Está gerando CH4. Esse mau cheiro que você sente aí é CH4 que está gerando. E isso é perigosíssimo. Você não só inalar isso, mas como problemas de explosão também. Se você tem bolhas de CH4 embaixo e que não estão corretamente manejadas, né? Você não retira aquilo, isso pode explodir. É perigoso, tá? Eu não conheço esse lixão da sua cidade, etc, etc, mas tem que, assim, um responsável, né, um engenheiro ambiental, sanitarista, a prefeitura, eles devem, ou necessariamente precisariam ter feito o manejo correto disso. Eu iria atrás para pedir informação, tá ok? Porque não é para sair cheiro após um certo ano, porque já não tem mais matéria orgânica sendo degradada. E não pode ocupar diretamente, tem que esperar um certo momento, um certo tempo. Bom, pessoal, chegamos às 11 horas. Eu vou finalizar, então, aqui a apresentação. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a presença de vocês, tá bom? Gostei das perguntas e espero que, assim, a principal mensagem que esse trabalho tenha, né? Vocês tenham captado isso, entendido e comecem a disseminar esse tipo de informação também para os seus amigos, para sua família, e se vocês vão virarem professores para os seus alunos e para a vida profissional de vocês. Ok? Um forte abraço para todo mundo. Cuidem-se e a gente se vê numa próxima. Obrigado.